irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos à reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem número 134, cujo título é As Características dos Vencedores. E essa mensagem ela é muito preciosa, porque além dela ser uma mensagem muito importante, além disso, ela é uma mensagem muito prática. E é uma mensagem também que vai, imagino eu, penso eu, que vai desmistificar, né, do nosso conceito, o que é um vencedor, não é? Então, nós, às vezes, criamos conceitos que um vencedor é alguém é, intocável, né? Alguém tão elevado, é alguém que vive na presença do Senhor 24 horas por dia, é alguém, né, perfeito, entre aspas, né? Então, muitos chegam a ter esse conceito equivocado que é um vencedor. E a Bíblia vai nos mostrar as qualificações, as características dos vencedores, nesse capítulo 2 de Apocalipse. E isso para nós é maravilhoso, porque a partir de então nós podemos viver essas qualificações, procurar ter essas características mediante o Espírito em nós, claro, pela nossa busca a busca ao Senhor, né? Nosso coração de busca ao Senhor está junto com Cristo e a igreja. E a partir de então, nós podemos entender o que é ser um vencedor e viver de tal maneira e ser um vencedor. Amém, irmãos? Então, é, nós vamos entrar na palavra, né? Na mensagem passada, nós paramos ali nos versículos 7, 8 e 9 de Apocalipse 12, que nós mostramos que houve uma guerra no céu, não é? Quando o filho varão foi arrebatado até o trono de Deus, no momento que ele chegou lá, nós vimos, né? Ele deu a presença do filho varão ali, deu a autoridade. A presença do filho varão foi a presença executora, que executou a ordem do Senhor, o juízo do Senhor, que já foi cumprido, que é a vitória sobre Satanás e seus anjos caídos, né? A completa destruição do inimigo. Então isso já foi conquistado pelo Senhor. Esse juízo já foi, essa sentença já foi proferida. Estou falando assim de modo, nos termos jurídicos, já foi proferido. No entanto, precisa de ser executada. Então, como o juiz, nós falamos, quando o juiz ele dá uma ordem, ele dá uma sentença, a sentença foi dada, no entanto, ela já está cumprida aquela sentença, já foi julgado, né? Só que precisa agora ser executado, né? Então, a execução é justamente pelo filho varão, que quando ele chega no céu, não é ele que, com as suas próprias mãos, não é o grupo de vencedores que faz isso, mas a presença deles autoriza Miguel e seus anjos a lutar contra Satanás e seus anjos caídos, e Miguel e seus anjos vencem. Então, eu queria só voltar um pouquinho aqui com os irmãos, para os irmãos entenderem mais uma vez, né? Então, vamos ver quando é que o Senhor ele deu o juízo, quando é que o Senhor ele venceu, quando é que o Senhor ele destruiu o inimigo e ele deu a sentença da vitória contra o inimigo. Vamos ver, por exemplo, vamos ver isso lá em João, deixa sua Bíblia aberta em Apocalipse 12, mas vamos circular. João capítulo 12, vamos lá, João 12. Então, João 12, versículo 31, fala assim, ó. Olha o que o Senhor falou. Aqui o Senhor estava falando já próximo da sua morte, né? Então o Senhor falou assim, versículo 29. A multidão, pois, que estava ali, vamos ler o versículo 29. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Ora, quando o Senhor disse que chegou o momento de ser julgado esse mundo, o Senhor estava se referindo à morte na cruz do Senhor. Aí o Senhor continuou. E agora, o seu príncipe, quem é o príncipe do mundo? Satanás. E agora o seu príncipe será expulso. Será expulso, né? Expulso totalmente, não é? Expulso de onde?
do mundo, dos ares, de tudo isso, né? E eu, quando for, aí você está falando da cruz agora, ó. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto dizia, versículo 33, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o Senhor já julgou o mundo, julgou o príncipe desse mundo, e o Senhor expulsou o príncipe desse mundo, que é Satanás. Isso foi a sentença, tá? A sentença já foi proferida pelo Senhor, mas precisava ser executada, né? Vamos ver outro versículo, né? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 11, fala assim, ó. Ah, aqui, no capítulo 16, o Senhor está falando do Consolador que viria, né? Que seria o Espírito Santo, né? O Senhor como Espírito. E aí, no versículo 7, fala assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dois pontos, aí tem dois pontinhos na sua Bíblia. Aí você vai explicar o que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos lá, versículo 9. Aí começa um por um, o Senhor falando, do pecado, porque não creem em mim. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Olha o versículo 11 agora. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, veja, o Senhor na cruz, o Senhor disse que já está julgado, o Senhor não tinha morrido ainda, mas porque o Senhor estava falando da questão futura, mas que o Senhor já era presente. Então, onde eu quero mostrar para os irmãos é que quando o Senhor morreu na cruz, ele julgou Satanás, ele destruiu a morte, o Senhor destruiu o pecado, o Senhor destruiu o mundo, o Senhor destruiu o velho homem, né, o velho Adão, o Senhor destruiu a carne, o Senhor destruiu Satanás, né? Todas essas coisas foram aniquiladas na cruz. Isso foi a sentença dada. No entanto, precisa agora ter a execução. E a execução, nós vemos aonde? Quando acontece a execução, né? A realidade dessa sentença em Apocalipse 12. Em Apocalipse 12, nós vemos a realidade dessa sentença. Então vamos voltar para Apocalipse 12, no versículo 7. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 7. Houve guerra no céu, quando o filho varão foi arrebatado. Houve guerra no céu. O abatamento está ali no versículo 5, tá bom, irmãos? Eu já estou indo para frente. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso, tá vendo? Expulso lá que o senhor falou, lá em João 12, que ele seria expulso. Aqui está a execução da sentença. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Gravem isso, irmãos. Quando eu enfatizo assim um termo, é porque é muito importante. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veja bem. Agora vamos recapitular um pouquinho no versículo 7. Então, quando o filho varão chega lá, é arrebatado, a presença do filho varão, eu expliquei muito, muito sobre essa questão na mensagem passada. O homem chegou ali, né? Então o senhor tem que julgar, o senhor quer julgar Satanás pelo homem, né? Então, quando o filho varão chega lá, os vencedores, que foi esse homem que Satanás quis corromper desde Gênesis, quando chega lá, a presença do filho varão dá ordem, né? É o gatilho, é a ordem para Miguel e seus anjos começarem a guerra e vencer Satanás e seus anjos, não é? Então, irmãos, amados irmãos, é,
o que que eu queria mostrar para os irmãos? Vamos ver sobre a questão de Miguel, não é? É muito significativo isso. Como nós terminamos a mensagem passada, na Bíblia só menciona o nome de dois anjos, né? Miguel, que é um arcanjo, e o anjo Gabriel, não é? E também Satanás, que é um querubim, não é um arcanjo, é um querubim, segundo Ezequiel 28, e o nome dele ali é chamado de anjo de luz, ou Lúcifer em latim, não é? Então só cita esses nomes. Então, vamos explicar um pouquinho melhor. Miguel, não é? É muito significativo. Por que Miguel? Miguel, sempre, em toda a Bíblia, ele está relacionado com luta. Miguel, quando ele aparece, ele sempre está mostrando como um combatente. Por exemplo, se nós lermos lá em Daniel, vamos ver lá rapidamente, Daniel 10. Por que que, quando vamos abrir Daniel 10, por que que aqui Apocalipse 12 não fala de Gabriel? Porque Gabriel não é mostrado na Bíblia como anjo de combate, mas como anjo de mensagem, tá? Aqui fala de Miguel e seus anjos. Então, Miguel sempre é mostrado na palavra de Deus como aquele que combate a favor dos interesses de Deus e principalmente do povo de Israel, não é? Não exclusivamente, mas principalmente. Uma coisa é exclusiva, outra coisa é principal, tá bom? Então, lá em Daniel capítulo 10, por exemplo, vamos ler Daniel 10, mostra assim, no versículo 13, por exemplo. Aqui, quando o anjo aparece para Daniel, né? O anjo aparece para Daniel, começa a falar com Daniel, e aí no versículo é, 13 fala assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então, quem é esse anjo que o príncipe do rei da Pérsia resistiu? A Miguel, tá? Por 21 dias. Porém, olha o que eu falo, porém, Miguel, quer dizer, o 13, na verdade, perdão, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Esse aqui provavelmente, tá? Nessa primeira frase aqui, provavelmente diz respeito a Gabriel. Nós não sabemos, tá, irmãos? Mas o texto não é tão claro, mas nos leva a entender que é Gabriel, porque Gabriel veio dar a mensagem, veio trazer a resposta de oração para Daniel. Aí quando Gabriel, em teoria, estou dizendo Gabriel, mas aqui, irmãos, entenda, é subentendido, tá? Tem como provar. Que essa primeira frase é Gabriel. Entendemos que, seja que anjo que for, né? Suponhamos Gabriel, veio trazer a resposta de oração de Daniel. Desde o primeiro dia que ele começou a orar, o Senhor respondeu. Mas nesse momento que ele estava trazendo a resposta, houve uma briga no ar, tá? Por que no ar? Porque Satanás está no ar, certo? Está no ar. Aonde Daniel estava? Vamos entender as localizações geográficas. Isso é muito interessante. Daniel estava onde nesse momento? Na Babilônia, tá? Ele tava na Babilônia, né? Ele estava na Babilônia, mas essa Babilônia estava sendo controlada pela Pérsia, né? Nesse momento, o reino Medo-Persa, o Império Medo-Persa já tinha dominado o Império Babilônico. A queda do Império Babilônico aconteceu ali no capítulo 5 de Daniel. Ali no capítulo 5 de Daniel foi a última noite do Império Babilônico. Aí então, já naquela noite, né, é, fatídica, o Império Medo-Persa venceu o Império Babilônico, tomou a Grande Babilônia, a cidade da Grande Babilônia, e aí daquele para frente foi o último dia do Império Babilônico, que foi o início do Império Medo-Persa sobre a Babilônia. Então Daniel estava na Babilônia, porém ele estava sobre a autoridade da Pérsia, tá? Nesse momento. Então Daniel estava na terra, na Pérsia. O Senhor está no terceiro céu. A oração de Daniel que ele fez chegou ao terceiro céu. Do terceiro céu, o Senhor responde, trazendo a resposta para Daniel. Porém, quando o anjo sai para trazer a resposta, supostamente Gabriel, né? Quando ele está atravessando as regiões celestiais, as regiões dos ares ali, lembra, a região dos ares é onde Satanás está com seus anjos caídos. E ele está usurpando, tá? Ele tá como um usurpador, ele não deveria estar ali. Aí, nesse momento de que ele atravessa ali, começa a ter uma guerra, tá? O príncipe da Pérsia, quem é o príncipe da Pérsia que ele está falando? É um anjo caído sob o domínio de Satanás,
que controlava a Pérsia, que é onde Daniel estava, tá? Claro, Daniel não estava literalmente na Pérsia, estava na Babilônia, mas estava sob o controle dos persas. Então, o príncipe da Pérsia é o anjo caído, né, que tem a autoridade, que tem o principado. Lembra de Efésios 6? Principado e potestade dos ares? Principado é uma região de domínio, autoridade, potestade é a autoridade que ele tem naquela região de domínio. Então, aquele príncipe quer dizer que é alguém que governa, o príncipe da Pérsia. Ou seja, é um anjo caído que está sob controle de Satanás, que é o rei. Satanás é o rei, o anjo caído é um príncipe. Então, o príncipe está debaixo da autoridade do rei, certo? E esse príncipe, ele está controlando uma região específica da Terra. Qual é a região específica da Terra? Ele está controlando a região da Pérsia e onde a Pérsia governava naquele momento. Todo o Império Medo-Persa, tá? E naquele momento ali, né, daquela região da Pérsia ali, esse príncipe do ar queria impedir que esse mensageiro, esse anjo mensageiro, chegasse com a resposta de Daniel. Então começou uma luta nos ares, tá? Aí o que ele está falando aqui para Daniel, ó. Vê, ó. Eu vou voltar um pouquinho, né? Vamos para o versículo 12, tá? Vamos entender. Vamos voltar um pouquinho, né? Fala assim, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, que eu falo dos primeiros príncipes, príncipes de Deus, né? Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, tá? Então você veja, quando, quando naquele momento, né, estava tendo luta ali do anjo do Senhor, estava lutando ali, né, com o príncipe da Pérsia. E aqui no final ele fala, obtive vitória sobre os reis da Pérsia, ou seja, havia vários príncipes, né? Não foi só um príncipe, inicialmente talvez tivesse um príncipe da Pérsia, depois vários príncipes ali, de várias potestades de Satanás, vários anjos, de várias regiões do Império, do Império Persa, né, que comandava o Império Persa, juntar na guerra contra esse anjo mensageiro. Mas no momento que estava estabelecendo essa luta, quando Miguel entra na luta, tudo muda. Interessante, né? Ele falou que estava resistência de 21 dias, resistência de 21 dias. Aí quando entra Miguel, a luta ela acaba, né? Miguel ele vem e vence, dá vitória, não é? Um dos primeiros príncipes mais antigos. Então, eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui, veja como Miguel ele é relacionado com luta, tá? Olha, pula para o versículo 21. Olha o versículo 21. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra esses anjos caídos, né? A não ser Miguel, vosso príncipe. Quando fala Miguel, vosso príncipe, está referindo ao príncipe do povo de Israel. Fala vosso, porque está falando de Daniel. Daniel é do povo de Israel, tá? Então, você está entendendo como Miguel está relacionado muito com o povo de Israel, não exclusivamente, mas Miguel é um anjo de luta, né? É um anjo de luta. E você veja o princípio, sabe, irmãos? Eu queria aproveitar aqui, abrir um parêntese, tá? Baseado nesses versículos aqui. Veja um princípio que a palavra nos ensina dos vencedores. Aqui está falando de anjos, tudo bem, não está falando de vencedores nesse momento aqui, de Daniel. Mas o princípio deles é o mesmo princípio do filho varão, que quando ele é arrebatado lá para o trono, em Apocalipse 12, começa a guerra, tá? Qual é o princípio? O princípio é que os anjos de Deus, assim como o filho varão, estão dispostos a lutar sempre pelos interesses de Deus. Isso é o princípio, tá? Você veja, lá em Apocalipse 12, nós temos dois grupos de personagens, né? Em Apocalipse 12, na Guerra no Céu. Nós temos o filho varão, que aparece ali. Aí nós temos Miguel e os seus anjos. Então, tudo um grupo só. E do outro lado, no grupo inimigo, está Satanás, que é um querubim caído com os seus anjos, um terço dos anjos que seguiram ele. Então, os dois grupos estão se enfrentando ali. Mas no grupo de Deus, quem está? Está só Miguel e os seus anjos? Não, está também
o filho varão, os vencedores. Os vencedores não lutam, tá? Quem luta é Miguel e os seus anjos. Mas eles estão do lado de Miguel e dos seus anjos. No mesmo princípio. Qual é o princípio? Defender os interesses de Deus. Resistir, né? Resistir, lutar pelas coisas de Deus, não abandonar a luta. Você veja, esse anjo aqui que foi dar a mensagem para Daniel, ele sofreu uma oposição, uma resistência de 21 dias. Até que Miguel chegou e desbalanceou a luta, né? Aí balanceou a luta a favor de Deus e a desfavor, né? Do, do príncipe da Pérsia, né? Dos reis da Pérsia. Mas por 21 dias esse anjo não desistiu. Ele resistiu. Ele resistiu até que chegasse Miguel, não é? Ou seja, também sim são os vencedores. Nós resistimos ao diabo. Resistimos, como a Bíblia nos ensina. Tiago fala: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Vamos resistir, irmãos. Tem oposição satânica contra nós? Tem. Irmãos, nós temos oposição satânica a todo tempo. Vocês sabem disso, a todo tempo. Mas nós somos aqueles que resistem, não aqueles que fogem, aqueles que resistem. Quem foge é Satanás. É muito interessante isso, né? A Bíblia, em relação, o Novo Testamento nos mostra que em relação a Satanás, nós não fugimos dele, nós resistimos a ele, tá? E ele fugirá de nós. Em relação a Satanás. Porém, em relação ao pecado, em relação à tentação, nós fugimos dela. Entenderam, irmãos? A Bíblia, quando fala do pecado e tentação, a Bíblia não nos manda resistir ao pecado ou resistir à tentação, né? O Senhor até nos ensinou na oração do Pai: livrai-vos, livra-nos da tentação, né? Como é que fala lá, né? Não deixe cair em tentação, né? Ou seja, não pode nem cair, porque caiu é perigoso, né? Então, ao pecado nós fugimos, mas a Satanás nós resistimos. É muito diferente isso. Então, vamos voltar aqui para o texto, né? Eu já abri esse parênteses, fechei o parênteses, vamos voltar. Vamos continuar mostrando sobre Miguel aqui. Olha, vai para o capítulo 11 agora. Capítulo 11, tá? De Daniel. Vai para o capítulo 11 de Daniel. É, vamos ver aqui, ó, no versículo. Deixa eu achar o versículo. Na verdade, vamos para o capítulo 12, tá? Capítulo 12 de Daniel, olha o versículo 1. Fala assim: nesse tempo, que tempo? O tempo da grande tribulação, né? Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, quando fala nesse tempo se levantará Miguel, tá? Ou seja, é no tempo que iniciar a grande tribulação. Nós estamos vendo lá em Apocalipse, justamente nós estamos vendo em Apocalipse 12. Justamente isso, tá? Ou seja, é, quando antes de começar a grande tribulação, Miguel se levanta, né? Nós vimos lá, Miguel começa a ter uma luta no céu e Miguel começa a lutar junto com os anjos de Deus contra Satanás e seus anjos. E é o cumprimento também de Daniel 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, né? Para quê? Para defender os interesses de Deus e o povo de Israel também, né? E haverá tempo de angústia. Que é o tempo de angústia? A grande tribulação. A qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Será salvo o teu povo no final da grande tribulação. Né? Aqueles remanescentes. O povo de Israel. Então, eu estou aqui mostrando para os irmãos. Vamos ler lá em Judas, agora, mostrando o Velho Testamento. Eu estou aqui mostrando quem é Miguel. Tá? Que ele aparece em Apocalipse 12. Então, vocês têm que entender, irmãos, que aqui em Daniel 12, versículo 1, já é a profecia do que vai acontecer em Apocalipse 12, no versículo 7. Nós estamos falando, tá? E justamente aconteceu.
né? Então, a profecia está em Daniel, o cumprimento está em Apocalipse. Então, a profecia está em Daniel 12:1, o cumprimento está em Apocalipse 12:7. Capítulo 12, versículo 7. Agora vamos para Judas, para mostrar mais uma vez Miguel novamente lutando, né? No versículo 9, Judas tem um capítulo só, né? Capítulo 1, versículo 9 de Judas, capítulo único, né? Aí fala aqui, ó. E nós sabemos que Miguel é um arcanjo, porque aqui fala, ó. Vamos ler lá. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Então, amados irmãos, nós estamos percebendo, aqui que Miguel ele está sempre relacionado com luta, ele está sempre relacionado com contenda com o diabo, né? Com luta com o diabo. Então Miguel é um anjo, é um arcanjo, um anjo de luta, certo? Por isso ele vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 12. E mais uma vez, eu abro outro parênteses de novo, parece que estou repetindo a mesma coisa. Mas isso é muito precioso. Miguel, os anjos nos ensinam algo, irmãos. Ou seja, quando o Senhor precisa de Miguel, o Senhor fala, Miguel, vai, luta, Miguel está pronto para lutar. Miguel, vai lá, Miguel. O diabo tá agindo. Vai lá, Miguel. Miguel, puf. O Senhor poderia, ele mesmo, lidar com Satanás? Poderia. Mas o Senhor escolhe os anjos para lidar com Satanás. E principalmente, nós estamos vendo Apocalipse 12 aqui, o homem. Por quê? Por que essa ordem, anjos e homem? Porque Satanás corrompeu os anjos. Então o Senhor usa os próprios anjos para vencer Satanás. Satanás, por fim, corrompeu a principal objetivo de toda a criação e economia de Deus, que é o homem. Então o Senhor vai usar o homem para derrotar Satanás. O homem primeiro e os anjos. Certo? Por isso que o filho varão tem que ir até o trono. Quando o filho varão chega lá, ele não luta, mas a presença do filho varão está dizendo assim para Satanás e seus anjos caídos: Você, Satanás, corrompeu o homem, mas olha o que eu fiz com o homem. O homem agora eu trabalhei nele e ele é um vencedor. E esse homem que você quis destruir lá em Gênesis, esse homem vai vencer você. Mas aí, não é o homem que luta, certo? É Miguel. Por quê? Porque tem essa hierarquia da ordem, né? O filho varão dá a ordem, né? Dá permissão, né? E aí Miguel, que é os seus anjos, os anjos de Deus, luta contra Satanás e seus anjos. Por quê? Porque também Satanás corrompeu os anjos. Então, aí o Senhor também, o homem e os anjos vai corromper o Satanás, vai destruir Satanás, destruir aquele que Satanás que tentou destruir o homem e os anjos. Então isso é a maneira como Deus age, né? E outra coisa muito impressionante, né? Até o Elisafat tocou nisso no comentário na reunião passada, e é verdade. É, é muito significativo de ser Miguel. Por que Miguel que começa a luta ali? Porque Miguel sempre foi o anjo de combate, está pronto. E nós precisamos estar pronto também. Quando o senhor fala, aí é o parênteses que eu abri e não fechei, né? É quando o senhor precisa de Miguel, o senhor fala, Miguel vai, Miguel vai. E assim tem que ser conosco. Os vencedores, assim, quando o senhor precisa dos vencedores, o senhor fala assim, vem para cá, aí rebata os vencedores vão para lá. Certo? Quando fala assim, precisa dos vencedores para lutar pelos interesses do Senhor, e nós estamos prontos para lutar pelos interesses do Senhor. Isso é a característica dos vencedores. Eles não fogem, eles lutam, eles resistem, eles estão prontos. Quando o Senhor precisar de nós estaremos prontos, né? Eu digo nós pela fé, né? Os vencedores. Então, voltando à questão de Miguel. Então, por que Miguel? Porque Miguel é o anjo de combate e também pelo próprio significado do nome Miguel. Foi o que Elisafá tocou, né? É verdade. Miguel quer dizer quem é semelhante ao Senhor. Isso é o significado do nome Miguel. Quem é semelhante ao Senhor? Significa o nome Miguel. E por que isso é tão significativo? Porque é como se eu estivesse dizendo assim, Miguel está dizendo assim para Satanás, Satanás, você era um querubim, e lá em Ezequiel 28,
não é? Em Isaías 14, você quis ser como Deus. Você quis ser como Deus. Mas agora chegou Miguel dizendo assim, aí Miguel chega falando assim, mas Satanás, quem é semelhante a Deus? Quem é semelhante a Deus? Isso que é o significado de Miguel, né? Quem é semelhante a Deus? Você não é nada. Você não é semelhante a Deus, você não é como Deus e não é igual a Deus e nunca será. Você é um anjo caído, uma criatura, né, medonha, que já foi destruído na cruz e agora será eliminado de uma vez por todas, né? Vamos entender, irmãos? É o significado do nome Miguel, quem é semelhante ao Senhor? Então isso é muito significativo. É como Miguel falando assim: você acha que você é semelhante a Deus, Satanás, mas você não é nada, né? E nós vamos vencer você. Nós vamos mostrar que você não é semelhante a Deus como você quis ser. Você quis subir para ser como Deus. Né? Lá em Isaías 14, aqui, a 28, mostra isso, né? Que ele quis ser como Deus. Ele falou: eu subirei, eu farei, eu. Só mostra eu ali, né? Eu farei, eu subirei, eu sentarei, eu. É o eu aparecendo, o ego, né? O eu. Só falando de si próprio, né? Ele não quis ser acima de Deus, quis ser como o Senhor. Aí Miguel fala assim: mas quem é semelhante ao Senhor? É o nome dele. É rico demais, né? Gabriel não aparece aqui nesse texto de Apocalipse 12, porque Gabriel não é um anjo de luta, não é? Não que ele não lute, claro, né, irmãos? Mas ele é um anjo de mais de mensagem. Você veja, Gabriel aparece na Bíblia quando ele vai dar mensagens. Por exemplo, vamos ver Gabriel dando mensagem? Eu estou pegando aqui, mostrando para vocês, só por curiosidade, né? Mas o próprio nome Gabriel, Gabriel quer dizer homem de Deus, né? Então, é justamente também que foi falado ali pelo Lisafá, né? Ele não aparece aqui nesse texto, mas ele também está no lado do propósito de Deus. É como se ele estivesse falando assim: o homem de Deus, nós representamos Deus. O homem vai representar Deus e o homem vai vencer você, Satanás. Ou seja, um homem, o filho varão, que é um homem, vai vencer você. São os homens de Deus que venceram você, tá? Apesar de não parecer Gabriel nesse texto, mas o significado também é profundo. Então vamos ver só para em termos de curiosidade, ilustração, vamos mostrar para os irmãos como Gabriel é um anjo de mensagem, tá? Deixa Apocalipse 12 marcado aí, vamos rapidamente, Daniel 8, no versículo 16, mostra Gabriel vindo dando mensagem para Daniel. Quer ver? Ó? Daniel capítulo 8, versículo 16. Vamos ver o versículo 15. Fala assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar a ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então, tá vendo? Era Gabriel dando uma mensagem, tá? Dando entendimento. Ele veio para dar entendimento, transmitir a mensagem, representar a Deus. Gabriel quer dizer homem de Deus. Ou seja, isso é um princípio, não é? Nós também, os filhos varão é aquele que representa a Deus. É o homem de Deus que representa a Deus, representa a autoridade de Deus e que transmite a mensagem do Senhor, né? Isso é o princípio do Gabriel, né? Olha o capítulo 9, no versículo 21 e 22. Gabriel aparece de novo, quer ver? Capítulo 9, já Daniel. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, tá vendo porque enfatiza homem? Homem Gabriel, não é? Homem Gabriel. Lá no versículo 15 de Apocalipse, de Daniel 8, fala assim, no finalzinho, diante uma com uma aparência de homem, não é? E aí no capítulo 9 de Daniel, no versículo 20, no versículo 21 fala o homem Gabriel. Por que homem Gabriel? Porque o Gabriel quer dizer homem de Deus. É um anjo, tá? Mas aparece como homem de Deus, representando a Deus. O homem representando a Deus. Aí ele fala: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que tinha observado na minha visão, veio ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Tá? Tá subentendido que é um anjo, né? Um homem não vem voando.
Tá bom, irmãos? É um anjo Gabriel. Olha no versículo 22. Ele queria instruir-me. Tá vendo? A função de Gabriel é instruir. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Ou seja, Gabriel ele vinha para dar entendimento, para fazer entender, para representar a Deus. Esse é o princípio do homem, mais uma vez, né? Cara, é um anjo, mas é o princípio do vencedor. O vencedor ele veio para dar, para dar entendimento. O vencedor ele vem, quando ele chega lá no filho varão, no terceiro céu, ele não luta. Quem luta é Miguel. Mas no princípio de Gabriel, não que ali fala de Gabriel, mas você está entendendo, né? Mas no princípio de Gabriel, quando o filho varão chega ali, ele vem para dar entendimento. Ele vem para dar para esclarecer a situação. Ele veio para representar a Deus como homem, um homem trabalhado por Deus, né? Ele veio para dar a mensagem. E aí Miguel vai lutar, que Miguel é do combate. Entenderam, irmãos? Olha o capítulo. Agora vamos para Lucas. Lucas, capítulo 1. Vamos para o Novo Testamento agora. Falando de Gabriel ainda, tá? Essa passagem de Lucas já é muito conhecida de todos nós, né? É quando ele vem falar, né? Vamos ver lá. Lucas, capítulo 1, versículo 19. 1:19. Quando ele vem falar ali, né? Com João Batista, né? É, Perdão, desculpe, com Zacarias, né? Pai de João Batista, perdão. Aí fala assim no versículo 18: Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Estou lendo Lucas capítulo 1, versículo 18. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas, né? Boas novas é o evangelho, não é? Fui enviado para falar-te e para trazer-te estas boas novas. Amém. Então aí, irmãos, nós estamos vendo mais uma vez, né, que a função de Gabriel é levar mensagem, é mensageiro, representar a Deus, trazer as boas novas, né? Amém! Essa não é a função também do homem coletivo filho varão? Não é isso, irmãos? Nossa função não é essa. Por um lado, nossa função é resistir ao diabo, lutar. Por outro lado, nossa função também é representar a Deus. Nossa função é levar o evangelho às boas novas. Nossa função é, enquanto nós estamos na terra, levando as boas novas, ao mesmo tempo nós estamos no terceiro céu, no nosso espírito, assistindo diante de Deus. Nós estamos na presença do Senhor, diante de Deus, perante Deus, falando para os homens. Não é isso, irmãos? Essa não é a nossa função também, não é? Então, é muito rico esse princípio, é muito precioso esse princípio, né? Espero que os irmãos estejam entendendo, não é? Essa questão. Então só aparecem esses dois anjos na palavra de Deus, assim, é o nome desses anjos, né? E Satanás, que é Lúcifer, né? Terceiro que aparece. Então, vamos para Apocalipse 12, versículo 7. Voltando para lá, vamos entender esse princípio, né? Então vamos para Apocalipse 12, versículo 7. Ah, fala assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, o lugar deles. Presta atenção, o lugar deles. Satanás e os seus anjos caídos, eles têm o seu lugar no céu, é o lugar deles ali. Não deles por direito, mas deles por usurpação, tá? Eles não têm o direito de estar ali, mas eles usurpam estar ali, certo? Eles usurpam. Mas nesse momento, irmãos, aqui em Apocalipse, quando antes de começar a grande tribulação, veja o que está acontecendo no céu, tá vendo as coisas invisíveis? Apocalipse é tão maravilhoso que Apocalipse nos mostra o que é invisível aos nossos olhos. Enquanto os homens vão estar nessa terra aqui, mal sabe o que está acontecendo no céu, não é? Mas o filho varão sabe. Vocês perceberam isso? O filho varão está sabendo tudo que está acontecendo no céu. Vocês entendem isso? O Senhor, irmãos, esse é um princípio maravilhoso dos vencedores.
O Senhor não oculta dos vencedores o que ele vai fazer. Ele traz os vencedores para a sua presença, para o terceiro céu, e mostra o filho varão. Olha tudo que está acontecendo aqui. O filho varão tem plena consciência, não é? E noção de toda essa guerra que está acontecendo no céu, porque ele está ali envolvido também. Os vencedores coletivos estão ali. Enquanto, enquanto a mulher, o restante do povo de Deus, está na terra, preparando para fugir do dragão, não tem a mínima noção do que está acontecendo no céu ali. Mas os vencedores sabem. Isso mostra mais um princípio que eu acabei de falar, né? Os vencedores em toda a sua vida, eles sempre tiveram consciência das coisas invisíveis, da luta espiritual. Enquanto a maioria da igreja está só olhando para as coisas dessa terra, para o seu próprio umbigo, os seus próprios interesses, preocupado em só o Senhor satisfazer a si próprio, isso é a atitude da maioria dos cristãos, os vencedores não. Eles estão muito conscientes de tudo que está acontecendo no propósito eterno de Deus. Eles veem todas as situações do dia a dia como uma guerra espiritual. E que eles precisam se posicionar pelo propósito eterno de Deus a favor de Cristo e a favor da própria igreja. Isso é tão diferente, não é? A gente vê no Novo Testamento, por exemplo, quando surge a igreja para frente, nós vemos ali muitos cristãos, não é? Que estão aí distraídos com as coisas do mundo. E ao mesmo tempo nós vemos Paulo nas suas epístolas, Pedro nas suas epístolas, não é? Nós vemos ali, por exemplo, dando exemplo de Paulo e Pedro aqui, João nas suas epístolas, não preocupado com as suas coisas, mas preocupado com os interesses de Deus e lutando e vendo as coisas espirituais em todas as coisas. Esse é o princípio do vencedor. Nós estão entendendo a diferença? Por exemplo, lá em Colossenses, né, Paulo, no final de Colossenses, só para ilustrar, vamos mostrar esse princípio, só para vocês entenderem. Como que para o filho varão o Senhor não esconde nada. O Senhor traz o filho varão à sua presença, não só porque é importante, mas também para mostrar, vocês sempre estiveram ao meu lado, vocês vão ver tudo que está acontecendo e vocês vão ver a derrota de Satanás. Olha em Colossenses, por exemplo. Colossenses, deixa eu abrir para vocês aqui, né? Vamos entender aqui. Só um pouquinho, irmão, que eu vou achar aqui. Desculpe, Filipenses, tá? Perdão. Vamos pegar exemplo de Filipenses. Filipenses, Paulo falando lá de coisas tão elevadas, o propósito eterno de Deus, né? Filipenses, Paulo está falando de Cristo em nós, não é verdade? Cristo vivendo em nós, falando coisas tão, tão profundas, tão maravilhosas do Espírito, de coisas tão elevadas, não é? E aí, lá no capítulo 3, no capítulo 4, perdão, ele vai repreender duas irmãs. No versículo 2 fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de Ju, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com seus demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. Ou seja, você percebe? Eram duas irmãs que se esforçaram em algum momento pelo Evangelho. Mas as duas irmãs agora estavam brigando umas com as outras. Ou seja, em outras palavras, elas não estavam mais se esforçando pelo Evangelho. Elas começaram agora a brigar uma com a outra. Por que elas estão brigando uma com a outra? Possivelmente porque cada uma está olhando os seus próprios interesses, ainda que seja das coisas de Deus. Ainda que seja referente às coisas de Deus, mas nos seus próprios interesses. Aí quando você briga uma com a outra. Enquanto Paulo está preocupado com as coisas celestiais, duas irmãs brigam uma com a outra. É muito significativo isso, não é? Vou dar outro exemplo para os irmãos. Quer ver? Mais um exemplo, para vocês entenderem. Eu sei que os moços sabem disso, né? Colossenses, estava falando de Colossenses, capítulo 4. Colossenses, por exemplo, é um livro maravilhoso, amados irmãos. Colossenses é um livro que fala da igreja. É um livro, é uma carta irmã à carta dos Efésios, né? Ou seja,
cartas gêmeas ao livro de Efésios, falando das coisas mais elevadas, propósito eterno da economia de Deus, Cristo é a igreja, algo tremendo. E aí Paulo lutando o tempo todo, né? Pelos Colossenses, pelos Efésios, e pelos Colossenses em particular, Paulo nem tinha ido lá em Colosso, não é? Paulo estava lutando por eles sem nunca ter visto eles. Ou seja, isso é o princípio vencedor. Luta pelos irmãos, pelas coisas eternas, pelo princípio eterno de Deus, pelo propósito eterno de Deus, quer dizer, a economia de Deus, lutando pelas coisas. Mas, ao mesmo tempo, na igreja, tem irmãos distraídos. Quer ver? Colossenses capítulo 4, versículo 17. Olha só. Aí fala assim: também dizei a Arquipo, dois pontos, é um irmão, né, na igreja em Colosso. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Ou seja, ele teve que advertir, pediu para advertir um irmão específico da igreja em Colosso que estava distraído, que estava abandonando o ministério que o Senhor tinha dado para ele e que estava desanimado, ou seja, estava distraído por algum motivo. Arquipo se distraiu. No início ele começou bem, ele tinha um ministério, mas depois ele começou a desanimar e deixou de cumprir o ministério que o Senhor tinha dado para ele, que recebestes no Senhor. É tão rico, né, irmãos? Não é que ele recebeste, que ele recebeu do Senhor, é que ele recebeu no Senhor, ou seja, dentro de Cristo. Quando o arco estava ali, em algum momento da vida dele, na presença do Senhor, no Espírito do Senhor, deu um ministério para ele. Não é algo que veio de fora. Entendeu, irmão? Se faz recebestes do Senhor, daí entender que é algo que o Senhor fora deu algo para ele. Mas falar que recebestes no Senhor é algo que ele, Arco, ganhou enquanto ele estava na comunhão com o Senhor no seu espírito, estava dentro do Senhor, é dentro de. Recebestes dentro do Senhor, no Senhor. Nosso verdadeiro ministério nós recebemos quando nós estamos dentro de Cristo, vivendo na realidade do nosso espírito mesclado, de Cristo com o nosso espírito, o espírito de Cristo, né? O espírito com o nosso espírito. É aí que surge o ministério no nosso coração, na presença do Senhor. Mas Arquipo se distraiu. Aí, vocês podem perguntar: irmão Gustavo, você também está se distraindo da mensagem de Apocalipse 12? Não estou, não. O que eu estou querendo mostrar para vocês, Apocalipse 12, aqui, da guerra do céu, dos princípios dos vencedores, é que os vencedores nunca estão distraídos. Nunca é modo de falar, né, irmão? A algum momento na vida pode ter distraído, mas é arrepender e voltam sempre. Voltam. Se distraíram, voltam. Mas o princípio é, eles estão sempre atentos à luta espiritual e eles têm a realidade de todas as coisas, lá do terceiro céu até a terra. Eles veem as profecias e as palavras do Senhor se cumprindo neles e perante os olhos deles. Essa é a diferença dos vencedores do resto da igreja. É tremendo demais, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham conseguido captar o que eu estou querendo passar para os irmãos. Tanto que é profundo. Eu sei que eu às vezes repito, 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 porque é tão difícil de mostrar, mas essa é a realidade. Eles têm a realidade de tudo isso. Vamos entender melhor, né? Estou falando. Quer ver? Eu vou dar só mais um exemplo, né? O que está acontecendo, preste bem atenção nesse exemplo. O que está acontecendo em Apocalipse 12, versículo 7, essa guerra no céu, já falei para os irmãos lá no início dessa mensagem de hoje, que é o cumprimento da sentença que já foi dada pelo Senhor na cruz de expulsar Satanás e de derrotar Satanás. A sentença foi dada lá na cruz, mas o cumprimento, a execução está acontecendo aqui em Apocalipse 12, versículo 7. Vai acontecer no futuro ainda, né? Mas isso também, Satanás jogado do céu para a terra, isso aqui já foi profetizado na Bíblia, lá no Velho Testamento. Mais uma vez, não só no Novo, mas no Velho. Aqui está sendo cumprido, executado. Quem executa? A presença do filho varão, Miguel e seus anjos. Agora, como é tremendo, quer ver? Ó? Quer ver? Eu vou mostrar para os irmãos. Vai lá no Velho Testamento. Tanto que é rico isso. E sabe o que é tremendo, irmãos? Imagina. Irmão, pensa, irmãos.
Imagina a situação. Pensa se você for um filho varão. Imagina você lá no terceiro céu, naquele lugar maravilhoso, que palavra que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, fala que foram palavras inefáveis o que ele viu. Inefável, não dá para descrever. Ele foi arrebatado em visão, ou no corpo, fora do corpo, não dá para dizer, né? Tanto que é algo tremendo. Agora imagina nós ali. Aquele lugar já é tremendo, assim, a presença de Deus, o santuário celestial de Deus, né? Na presença do Senhor, todos os seus anjos, na presença do Senhor, tudo, e ainda vendo o cumprimento de uma vez por todas do que foi profetizado em toda a Bíblia assim, em relação a Satanás, ele perdendo todo o seu lugar. Porque o que está acontecendo, irmão, em Apocalipse 12:7, é as quedas sucessivas de Lúcifer, os tombos dele. Puf, 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 puf. Nós falamos sobre isso, né? Qual foi a primeira queda de Lúcifer? Vamos recapitular rápido. A primeira queda de Lúcifer, qual foi? Foi quando ele era um querubim, lá em Ezequiel 28, ou em Isaías 14. Ele era um querubim, estava no monte de Deus, na presença, no santuário de Deus. Aí ele quis ser como Deus, aí ele caiu, né? O Senhor pegou, fez ele cair, lançou ele, né? é, é, da presença de Deus, ele lançou ele para a terra. Só quando fala para a terra, irmãos, não quer dizer que ele necessariamente que teve essa queda aqui dessa terra, desse momento. Quando ele fala lançou para a terra, é que ele perdeu ele perdeu o seu esplendor como anjo de Deus, né? Ele não perdeu o seu poder como anjo. E ele também não perdeu o seu acesso a Deus, lá em Ezequiel 28. Tanto é que no livro de Jó, ele mostra o livro de Jó começando, ele ir diante de Deus acusando. Né? Ele é o acusador. Vamos ver aqui. Ele acusa, o Senhor ele permite que ele tenha acesso à presença. A presença de Deus ele tem, mas ele não tem acesso mais à presença, sim, mas não à esfera de glória maravilhosa ali do terceiro céu. Tá? O Senhor, na sua soberania, permite que ele chegue para acusar. Mas quando ele cai por terra, né? Ele corrompe até sim, mas ele ainda tem acesso aos céus ainda, usurpado, né? Ele usurpa acesso aos céus. E como ele tem acesso aos céus, como ele está hoje, né? É a região que ele domina, né? Potestades, autoridades do ar, como fala lá em Efésios capítulo 6. É por isso que é interessante, ó. Quer ver, ó? Vai lá para Gênesis capítulo 1. Olha que interessante. Só para mostrar para você que isso é interessante. Gênesis 1, quando o senhor está recriando tudo, no primeiro dia, criou a luz, certo? Vamos ver lá, Gênesis capítulo 1, versículo 3, ó. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, no primeiro dia, você viu algo bom, a luz, tá? Agora, olha o segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento os céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Tá vendo? No segundo dia, o Senhor não fala nada de bom. No primeiro dia, fala que a luz era boa. No segundo dia, o que que tu está fazendo no segundo dia? Você está estabelecendo um firmamento. Firmamento é os ares, tá? Que separa as águas de cima do céu e as águas de baixo. No segundo dia, como tem a relação com o firmamento, que é os ares, o Senhor não fala nada de bom. Por quê? Porque Satanás estava ali, nos ares, tá? Daí para frente do terceiro dia, começa a ter coisas boas novamente, ó. Primeiro dia houve coisa boa, a luz. Segundo dia, você não manifesta nada de bom. No terceiro dia, volta a ter coisas boas. Olha o versículo 9. Diz também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Aparece a porção seca no terceiro dia. A porção seca chamou Deus terra ao juntamento das águas mais. E viu Deus que isso era bom. A porção seca do terceiro dia representa a ressurreição de Cristo. E assim sucessivamente, né? Quarto dia bom, certo? Né? O quinto dia bom, o sexto dia, quando criou o homem, a Bíblia fala muito bom. E sétimo dia, o Senhor descansou. Por que que o único dia que o Senhor não fala nada de bom é o segundo? Porque diz respeito a firmamento onde está a presença de Satanás nos ares.
Tanto que é terrível isso. Aí, vamos para Ezequiel 28. Olha que rico isso aqui. Ezequiel 28. Eu estou vendo que eu vou ter que acelerar, porque nós temos muito que compartilhar ainda. Ezequiel 28. Aqui, no versículo 11 em diante, o Senhor começa a falar da queda de Lúcifer, né? Vamos ler com calma. Veio a mim, Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus. Tu és. Rei de Tiro, eu expliquei para os irmãos lá em Daniel, na época do estudo de Daniel, eu expliquei que esse ponto está dizendo respeito a Lúcifer, tá? Aí vamos continuar. Diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Sinete quer dizer o anel, tá? Da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia que fostes criado, foram eles preparados. Tá? Vai acompanhando. Tu eras querubim. Tá vendo? Satanás é um querubim. Ele não é um arcanjo. Ele é um querubim. Tá? Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias. Ó, ele tinha a permanência. Permanecias no Monte Santo de Deus, que é o terceiro céu. Tá? No brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos. Tá? Brilho das pedras andavas, né? Aqui, nossa Bíblia fala brilho das pedras andavas, mas é pedra de fogo, tá? Brilho é pedra de fogo. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, quando começou o teu primeiro pecado. Aí começa. Na multiplicação do teu comércio, ele começou a fazer comércio, né? O que é comércio? Comércio é quando você começa a atrair e seduzir as pessoas para algo de benefício próprio seu. Comércio não é isso? Comércio não é uma certa sedução? Ou seja, quando você vai na loja, a pessoa não pega o iPhone e te mostra, olha, te seduz. Isso aqui é maravilhoso, você precisa disso. Vai mudar a sua vida. Isso aqui não é isso aqui não é um celular, isso aqui é um instrumento de trabalho, isso aqui é um instrumento de conforto, isso aqui é não sei o que. Não é assim que é um comércio? O comércio não te seduz, né? Você fica, uau! Mas quem está seduzindo? Você está seduzindo para ganhar algo para si próprio, para ter lucro para si, para induzir perda para você, lucro para ele, né? No comércio sempre alguém tem lucro e alguém tem perda, sempre é assim, né? Então ele começou a multiplicar o comércio dele, começou a seduzir os anjos, tá? Eu expliquei na mensagem passada. Isso é a cauda dele arrastando para produzir comércio para ele, para lucro para ele, tá? Aí ele continuou: se encheu o seu interior de violência e pecaste. Agora presta atenção: pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras de fogo. Deixa eu ler esse versículo para vocês entenderem, tá? Irmãos, eu sei que pode parecer cansativo, mas isso aqui é tão rico, irmãos. Eu vou pegar aqui, eu estou pegando aqui, ó, a Bíblia Sagrada, da Bíblia do Brasil, que tem as 5 versões aqui. Eu quero pegar uma versão para vocês verem que está um pouquinho diferente. Ezequiel 28, no versículo, na Nova Almeida, fala assim, ó. Porque na lista atualizada, nós acabamos de ler aqui, está no futuro, ó. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer. Está no futuro. Mas vamos ler na Nova Almeida atualizada. Olha, vou ler o mesmo versículo, fala assim: na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu quero me dar guarda. Eu o profanei e lancei fora do monte de Deus, e eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Ou seja, na versão nova Almeida atualizada, os verbos estão no passado. Na revista atualizada está no futuro. Eu te lançarei
profanado, te farei perecer. Mas na nova Almeida atualizada está no passado. Por quê? Porque já aconteceu. Essa foi a primeira queda, o primeiro tombo de Satanás, certo? Quando ele saiu do monte de Deus e ele perdeu a glória e ficou nos ares, tá? Então, eu tô com esse encargo para mostrar para vocês, porque lá em Apocalipse 12 nós vamos ver a segunda queda de Satanás. Apocalipse, irmão, só mostra as quedas de Satanás. O destino de Satanás é sempre para baixo. É sempre só descendo, descendo degrau para baixo, até chegar no lago de fogo, que é o último degrau. E Apocalipse nos mostra que o destino do homem, dos vencedores, é o contrário. Eles vão vindo da terra, da queda, eles vão vindo da terra, da queda são restaurados pelo Senhor, salvos pelo sangue, e eles vão só subindo, subindo até o destino do trono. É muito rico. Nós vemos o caminho inverso, né? Quando Satanás quis subir, Deus os fez descer. Quando os vencedores, eles já na queda, caídos pelo pecado, são trabalhados, escolhidos, salvos pelo Senhor, se humilham, o Senhor vai fazendo, exaltando eles, fazendo eles subir. O caminho é sempre esse. E outra coisa, é caminho inverso, viu? Quando os vencedores sobem, o inimigo tem que descer. Ele tem que descer. Quando vai subindo, o homem trabalhado pelo Senhor vai subindo, automaticamente, ao mesmo tempo, vai ter que descer no inimigo. Porque eles não podem estar no mesmo ambiente. Quando o filho varão chega, fala: acabou, Satanás, agora você vai descer. Vai para a sua segunda queda, para o seu segundo tombo. Qual é o segundo tombo dele? É quando Satanás, dos ares, ele é lançado de uma vez por todas para a terra. Quando ele é lançado para a terra, começa a grande tribulação, Apocalipse 12. E ao ser lançado para a terra, ele nunca mais, eternamente, nunca mais terá acesso aos céus. Nunca mais, irmãos. Tá? E a Ezequiel 28 profetizou isso, quer ver? Da segunda queda. Aqui no versículo 16, eu estou falando da primeira queda, quando ele saiu do Monte Santo e foi para os ares, tá? É a primeira queda, 16. Vamos continuar. Ó, o 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Quando fala aqui, irmãos, isso aqui, irmãos, é a profecia de Apocalipse 12, versículo 7. Quando ele vai na segunda queda, de uma vez por todas, dos ares para a terra, lancei-te por terra, tá? Diante dos reis te pus para que te contemplem. E é interessante, quando ele cai para a terra, Apocalipse 12, aí vamos ver Apocalipse 13, vocês vão ver Apocalipse 13. Quando ele cai na terra, começa a grande tribulação, em Apocalipse 13 começa a aparecer a besta, aí surgem os reis, os 10 reis que vão se unir, vão dar o poder para o anticristo e começar a grande tribulação. É justamente o que está acontecendo aqui, ó. Quando ele lancei por terra diante dos reis te pus. Quando ele, Satanás começa então a juntar os reis, ali os 10 reis na Europa, que vão dar o poder, são os 10 chifres, dar o poder para o anticristo, e eles começam a contemplar Satanás. Começam a adorar Satanás. O que é a grande tribulação? É o reino do anticristo, sob o poder de 10 reis, e o anticristo e os 10 reis contemplam e adoram Satanás. Na versão aqui, novamente atualizada, no versículo 17, também está no passado, quer ver? Tá? Fala, ó, 17. Você ficou orgulhoso por causa da tua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o lancei por terra e o coloquei diante dos eles para que te contemplem. Ah, mas aqui está no passado? Sim, porque é uma profecia se cumprindo já. Entenderam, irmãos, que rico isso é? Aí essa é a segunda queda de Satanás, ele vai cair para a terra. Aí nós vamos a terceira queda. Qual a terceira queda no Apocalipse? Quando termina a grande tribulação, os 3 anos e meio, aí já sabe, quando Satanás cai na terra, ele sabe que o tempo dele está contadinho. É 3 anos e meio para o fim dele, para a terceira queda dele. Por isso que ele fica cheio de ira. Aí, quando termina os 3 anos e meio a grande tribulação, o Senhor volta para a grande tribulação com os vencedores, né? Destrói o anticristo e seus exércitos e pega Satanás e os seus anjos caídos. Outra coisa,
sempre onde Satanás estiver, os anjos caídos estão juntos, tá? O que acontece com Satanás acontece com o terço dos anjos que seguiram ele também, sempre é isso. Dragão vai, a cauda vai junto. A cauda ele arrastou, não é? As estrelas. Dragão e a cauda vai arrastando junto. O que aconteceu o destino dele vai com os anjos caídos também. Aí no final da grande tribulação, o Senhor pega Satanás e os anjos caídos e lança-os para a terceira queda, mais inferior para o abismo, para o centro da terra. Antes ele estava na terra. Aí eles perdem o acesso à terra e vai até o abismo. Puf, é a terceira queda. Aí no final do reino milenar, o Senhor pega Satanás e os anjos caídos e joga para a quarta e última queda, do abismo para o lago de fogo, onde eles serão tormentados pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Tá vendo, irmão? A queda sucessiva e ao mesmo tempo o filho varão subindo. É tremendo isso, né, irmãos? Então vamos voltar para o Apocalipse, né? Dito tudo isso, vamos voltar para o Apocalipse. Versículo 9, né? Então, versículo 8. Todavia, não prevaleceram, Apocalipse 12, versículo 8. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Nunca mais se achou o lugar deles no céu. E foi expulso o grande dragão. Todos esses termos aqui, irmãos, são muito importantes. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, eles caem na terra, né? Aí, vamos ver agora esses títulos, né? Então, dragão quer dizer o poder, a crueldade. Serpente, a antiga serpente, quer dizer a questão da sutileza, das artimanhas. Satanás veio, eu expliquei isso para os irmãos, Satanás veio desde lá de Gênesis, agindo de artimanha, como a serpente sorrateira. Mas ao mesmo tempo que ele vem enganando os homens de forma muito dissimulada, né? Ocultamente, seduzindo, enganando, ele vem aumentando o seu poder de crueldade, vai virando um dragão, que comeu muita carne, né? E aí, quando chega Apocalipse, ele é o dragão cruel e a serpente sedutora, que se chama Diabo e Satanás. O que é Diabo e Satanás? Agora tem um princípio muito rico. Diabo e Satanás, né? Então, eu quero mostrar para os irmãos esses termos aqui, tá? Cada um deles. Eu vou pegar aqui para abrir no grego para vocês entenderem, tá? Com licença, só um segundo, irmão. Abre aqui no grego para vocês verem. No versículo 9, fala, diabo. Fala assim, o que quer dizer diabo? Diabo quer dizer o caluniador, o difamador. Isso é o significado da palavra diabo. Calunia, difama. Essa é a função dele. Satanás, em toda a história, né, da Bíblia, ele vem fazendo isso. Ele vem difamando e ele vem caluniando. E o que ele faz? Ele não só calunia e nos difama, não é? Que aí, quando ele vem nos acusar, ele vem para nos difamar, nos caluniar. E não só fala mal para nós, de nós mesmos, mas também fala de nós para os outros, não é? Outras palavras, toda vez que há calúnia, toda vez que há difamação, é obra de Satanás. Porque isso é o diabo. Se você pegar a palavra diabo no grego, olha só, sabe onde ela vai aparecer? Fica mais fácil vocês entenderem. Para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Vai lá. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. E para os irmãos. Fala assim, olha o que Paulo fala aqui. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis. Aqui, Paulo está falando das mulheres na igreja. Está falando de mulher no mundo, não. Você acha que mulher no mundo, as mulheres incrédulas, elas são respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo? Irmão, está falando das irmãs, tá? No entanto, quando ele fala não maldizentes, no grego, maldizentes é diabolos, é diabo. É a mesma palavra para diabo. Só que aqui, João Ferreira de Barbados traduziu como maldizente. Mas no grego seria o seguinte, ó. Vou ler para vocês no grego, literalmente no grego, seria assim.
Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitosas, não diabo, que elas não sejam diabo, temperantes, fiéis em tudo, e não sejam maldizentes, não sejam diabo. Entenderam o princípio, irmãos? Toda vez que há calúnia, difamação, é o diabo que está agindo. Essa é a atitude dele. Por isso eu falei na mensagem essa semana, teve uma mensagem das irmãs, eu falei para as irmãs sobre isso. Irmãs, vocês podem abrir o inferno, mas vocês podem abrir o céu na igreja. Vocês podem ter a mesma atitude do inimigo, claro que isso não diz respeito só a irmãs, irmãos também. Mas o fato é que as irmãs são mais propensas infelizmente, quando estão na carne, né, a falarem mal, ser maldizentes. Os homens também falam. Claro, isso é da natureza caída, humana, né? Não respeita sexo. Mas é muito mais, vê muito mais na questão das irmãs. Você quer ver outro exemplo para vocês? Quer ver? Vou dar outro exemplo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Olha o que Paulo está falando do último dia. Agora Paulo está falando já das pessoas do mundo, certo? Versículo 1. Sabe, porém, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores. Quando Paulo fala caluniadores no grego, é diabo. É como se estivesse falando assim: os homens serão, versículo 3, desafeiçoados, implacáveis, diabos. Os homens serão diabos. Este é o princípio, irmãos. Diabo quer dizer o difamador, tá? Olha, eu vou ler mais um versículo para os irmãos, tá? É a mesma palavra em grego, tá, irmãos? Vocês podem conferir no grego, é diabolos no grego, tá? Vai para Tito agora, Tito, capítulo 2, versículo 3. Aqui, Paulo já está falando agora é Paulo falando de novo, falando da igreja novamente, tá? Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo falando para Tito assim, Tito, você precisa falar a palavra que convém. Fala a doutrina, o ensinamento saudável. Aí que ele fala, versículo 2. Quanto aos homens idosos, agora é o homem. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não diabo, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Quando fala não caluniadoras, no grego é não diabolos, não sejam diabo. Então, o que é caluniar? É quando você fala algo para prejudicar a pessoa, de propósito. Por que eu estou citando isso, irmãos? Porque isso é os nomes de Satanás. Apocalipse 12, versículo 9 fala: e foi expulso o grande dragão, dragão é crueldade, antiga serpente, serpente é sutileza, que se chama, que tem um nome que é chamado, tem um nome, diabo, caluniador, difamador. E não só Satanás, já falei, né, nos difama, falando que nós somos terríveis e tal, mas também fala de nós para os outros, fala para os outros que nós somos terríveis, mas também ele difama Deus para nós. Fala, Deus é terrível, Deus não presta, Deus quer te enganar, não caia nessa, Deus é mentiroso, ele não é confiável, a palavra dele não é assim, desse jeito. Ele bota dúvida no falar do Senhor, ele calunia o Senhor. Não foi justamente o que ele fez lá de Gênesis para Paraíba assim: olha, o que Deus disse? Não, de que falou, Deus falou? Aí ela fala, toda árvore. Ah, não é bem assim, não. Tem certeza? Ah, Deus, ele falou para você porque ele não quer que você saiba como ele sabe. Olha, não ouça assim mesmo, não. Não é bem assim que Deus falou, não. Ele calunia. Toda vez que alguém, ou a nossa consciência, quer dizer, os nossos pensamentos, né? Eu digo nossos, não quer dizer que vem de nós, mas quando há pensamento, ou melhor, vou corrigir meu falar. Quando há pensamentos no nosso coração
que coloca em dúvidas o que a palavra de Deus fala, não é o que os homens falam, o que a palavra de Deus fala, saiba, isso é o diabo caluniador difamando Deus para nós. De que nós deixarmos de ouvir a palavra do Senhor, irmãos, nós estamos derrotados. Ele venceu Satanás. Ele difamou. Eu nunca me esqueço aquela história, né? Já contei isso para os irmãos uma vez, né? Eu vou contar aqui rápido. Vou ter que parar essa mensagem, né? Porque daqui a pouco eu já paro, porque para não ficar muito extensa. Aí eu continuo semana que vem. Mas eu quero contar essa história para vocês, né? Uma vez, história verdadeira, né? Uma vez chegou um irmão jovem, né? Que ele cresceu lá do interior, junto com os irmãos simples da igreja ali, aquelas irmãs fervorosas, simples, mas que amam muito o Senhor. Aí esse jovem, ele saiu, foi fazer teologia na grande cidade, aí voltou cheio de pensamentos modernos na cabeça, aí ele voltou para visitar ali aquelas irmãs, aquela congregação de irmãos que ele reunia, né? Quando ele criou o Senhor. Aí ele chegou, né, cheio de conhecimentos, né, modernos, do modernismo, da teológico na cabeça, virou para a irmãzinha e falou assim: irmã, você acredita na história que o grande peixe engoliu Jonas? Ah, tudo bem, a Bíblia não fala que grande peixe é uma baleia, mas todo mundo sabe que provavelmente era uma baleia mesmo, tá? Não fala, mas provavelmente era uma baleia. Irmã, tá provado que uma baleia, nenhuma baleia consegue engolir um homem, nenhum homem passa cientificamente pela goela de uma baleia, tá? Pode ver aí, não tem jeito. Não tem baleia nenhuma que passa um homem na goela dela. Você acredita nisso? Ela falou assim: acredito sim, meu irmão. Sério? Não é possível, meu irmão, aquele negócio desse. Aí ela falou assim para ele: meu irmão, se a Bíblia tivesse dito que Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia crer do mesmo jeito. Tá vendo, irmãos? É isso que derrota Satanás. O que derrota Satanás é não deixar ele caluniar Deus para nós. É para diabo, vai embora, você é derrotado, você é um mentiroso. Você não vai colocar dúvidas na palavra de Deus no meu coração. Vou contar outra história para vocês real. Billy Graham, né? Billy Graham. Billy Graham, grande evangelista de Deus, levou milhares de pessoas, se não milhões de pessoas ao Senhor. Teve uma época, um momento da vida dele, que já tava sendo muito usado pelo Senhor, né? Estava no ápice espiritual da carreira dele, espiritualmente do ministério dele, fazendo as cruzadas evangelísticas, levando milhares de pessoas ao Senhor. E aí ele conheceu um amigo dele, isso está na biografia dele, conheceu um amigo dele, modernista, teólogo, que começou a falar as coisas teóricas modernas para ele. Sabe o que aconteceu? Começou a botar dúvida. O próprio teólogo, amigo dele, começou a botar dúvida no coração dele em relação à própria veracidade da palavra de Deus. Começou a difamar a palavra de Deus, usando a teologia moderna para difamar a palavra de Deus para ele. Resultado, Brigand entrou em parafuso. Começou a entrar mal, ficar mal, mal, entrou em ostracismo, né? Ele se fechou em si mesmo, introspecção, começou a ficar mal, aí parou as cruzadas. Isso está na biografia dele. Ele mesmo conta essa história. Aí ele ficou tão mal, que ele teve que parar tudo. Ele foi assim, reclusou, né, no ambiente entre ele e Deus, assim, na natureza. Foi buscar o Senhor. Aí um belo dia, depois de muito lutar com o Senhor, né? Lutar com o Senhor assim, lutando, né, resistindo ao Senhor, ele falou: Senhor, de hoje em diante, eu vou crer em tudo que o Senhor falar, ainda que a minha mente não consiga entender. Mas, Senhor, se a tua palavra diz, não me importa, eu creio de todo o meu coração. Naquele momento, de novo, ele voltou a ser o grande brigando do Senhor. Aí todo o poder voltou, as cruzadas voltaram, as pessoas voltaram a ser salvas, e ele completou sua carreira, nós sabemos, fiel ao Senhor até o último segundo. Mas veja, em determinado momento, Satanás quis vencê-lo usando o seu nome de diabo, que se chama diabo, um caluniador, caluniando a palavra de Deus para ele, levando a duvidar do falar do Senhor. Quando fala diabo, irmãos, eu quero dizer algo para vocês, irmãos. Isso é muito, muito, muito profundo.
Quando fala diabo caluniador, mostra Satanás como inimigo que está dentro de nós. Eu não estou falando de possessão de Satanás. Satanás não possui nenhum de nós, não. Né? A única pessoa que Satanás possuiu na Bíblia, entrou e possuiu mesmo, foi foi Judas Iscariotes e o Anticristo. São os únicos que ele vai realmente ter a possessão. Mas estou querendo dizer da natureza. Eu estou me referindo à natureza. A natureza que ele está dentro de nós é que ele age como um diabo. Diabo, ele difama de forma sutil. Então, a palavra diabo, irmãos, entenda, é algo que ele está agindo dentro de nós pela nossa natureza e jogando seus dados malignos. Isso aí mostra uma oposição dele no nosso interior. E é justamente por isso, amados irmãos, que no grego essa palavra diabo é usada usada como Paulo usou para maldizente, para irmãs na igreja. Irmãs na igreja não seja maldizente, não seja diabo. Irmãs, não seja maldizente. Por quê? Porque está em nós. Ele faz a oposição dentro de nós, no nosso ego, na nossa carne. Quando fala Satanás, que é o próximo título dele, quer dizer, a palavra Satanás quer dizer adversário, já é algo exterior. Subentende que ele é um adversário exterior que tá fazendo oposição, resistência a nós exteriormente, levantando situações externas contra nós, pessoas contra nós, situações contra nós exteriormente. Mas quando fala diabo, é algo que está interiormente. E eu queria tocar nesse ponto agora para vocês, mas tanto que isso é sério. Eu vou tocar nesse ponto e eu termino a mensagem. Eu quero ler para vocês uma nota que eu escrevi aqui, para vocês verem quanto isso é sério, tá? Me acompanha, por favor. Aí vocês vão entender a gravidade disso, quando é diabo, é algo interior, tá? Fala assim, eu vou ler para vocês. O dragão no Antigo Testamento, no Novo Testamento aqui, em Apocalipse é chamado de dragão. Mas no Antigo Testamento, sabia que Satanás também tinha o nome de dragão, mas de outra maneira? Você fala assim, mas irmão Gustavo, eu só vi Satanás com o nome de dragão aqui em Apocalipse. Aonde que ele está lá no Velho Testamento como dragão? Vou te mostrar. Ó, o dragão no Antigo Testamento é chamado de Leviatã, ou crocodilo, de Jó, capítulo 41, versículo 1. Vamos ler lá? Vamos ler lá. Jó, eu preciso tocar esse ponto com vocês, tá, mano? Aí eu termino. Jó 41, versículo 1, fala assim. Aqui estou falando para Jó, fala assim: Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Aqui na nossa versão em português está escrito crocodilo, mas na versão original, ou seja, no hebraico, está escrito Leviatã. Eu vou ler lá para vocês, tá? Vou ler no hebraico. Deixa eu achar aqui no hebraico para vocês verem. Jó, capítulo 41, versículo 1. Vou clicar aqui no crocodilo, tá? Crocodilo no hebraico é Leviatã. O que é Leviatã? Leviatã o que é a palavra Leviatã no hebraico? Quer dizer, Leviatã, monstro marinho, dragão. Dragão, tá? Dragão. Não sei se vocês conseguem. Tá ruim para ver aí, né? Vocês não vão ver, tá? Mas é dragão. Então, presta atenção, a versão de dragão que aparece no Apocalipse para Satanás aparece no Velho Testamento também, mas na palavra Leviatã. Leviatã quer dizer monstro marinho, quer dizer também um animal pré-histórico, também quer dizer dragão. Deixa eu ler para vocês aqui. Por exemplo, vou continuar lendo a nota que eu escrevi. Por exemplo, em Isaías 27, capítulo 27, versículo 1. Vamos ler lá, Isaías 27, versículo 1. Irmãos, isso é muito precioso, tá? Estou terminando. Isaías 27, versículo 1 fala assim: Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Velho Testamento, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. O monstro que está no mar. Quem é esse monstro que está no mar? Deixa eu ler a nota aqui para vocês, tá? Eu vou ler aqui, ó.
Por exemplo, Isaías 27, versículo 1, na versão revista atualizada de Almeida, diz: Naquele diz o Senhor que chegará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Enquanto o mesmo versículo, na versão revista e corrigida de Almeida, diz: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então, ou seja, eu estou pegando Isaías 27:1 e Jó 41:1 para provar para vocês que Leviatã e dragão é a mesma coisa. Agora, qual é o ponto disso? Aí vamos falar assim, agora eu vou continuar. Se você quiser conferir também, confira lá Ezequiel 29. Rapidinho, irmão. Ezequiel 29, só para você conferir. Vai para Ezequiel 29, versículo 3. Ezequiel 29, versículo 3. Vai me acompanhando, irmão, pra você entender o raciocínio. Ezequiel 29, versículo 3. Fala assim: Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: O meu rio é meu e eu fiz para mim mesmo. O Senhor está falando de Faraó, mas ao falar de Faraó, o Senhor chama Faraó de Leviatã. Está falando de uma pessoa que é o Faraó, mas ele aplica a Faraó o Leviatã. Se você pegar Jeremias, por favor, meu irmão, acompanhe-me. Jeremias, no capítulo 51, no versículo 34, olha o que fala aqui, ó. Nabucodonosor, tô falando de Nabucodonosor agora, Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Como monstro marinho, Leviatã nos tragou, encheu sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. Ou seja, o Leviatã, lá de Jó, que é o mesmo dragão de Isaías 29, e que o Senhor chamou esse dragão, esse Leviatã, chamou Faraó, lá em Ezequiel 29, desse dragão, e chamou Nabucodonosor, de Jeremias 51, desse dragão, é para mostrar que esse dragão é o diabo que está em nós. Não a pessoa dele. Não a pessoa, a natureza, é o ego. Deixa eu ler para vocês aqui, tá? Terminar a nota aqui. Sabemos que o Leviatã, de Jó 41, é uma figura do lado mal na nossa vida da alma, no nosso ego. Portanto, quando estamos na nossa vida da alma, somos um e, ao mesmo tempo, a expressão de Satanás, o dragão. Além de sermos alimento que o nutre e o faz crescer, conforme Mateus 16:23. Vai lá, Mateus 16:23. Eu mostrei o princípio do Velho Testamento. Agora vou mostrar o princípio do Novo Testamento para mostrar que duas testemunhas provam. Que fala, Mateus 16, versículo 23. Vamos ler lá. Mateus 16, 23, lembra? E o Senhor repreendeu Pedro. No versículo 20, fica assim, olha. No versículo 22. E Pedro, Mateus 16, 22. E Pedro, aqui é Pedro, chamando a parte, posicionou a parte ali, começou a repreender o Senhor, né? Começou a reprová-lo. Pedro reprovando o Senhor. Você reprovaria o Senhor? Reprovar, falar assim: você foi testado e não passou no teste, está reprovado. Você reprovaria o Senhor? Reprová-lo dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Olha a resposta do Senhor. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: não disse a Satanás, não. Disse para Pedro: dois pontos. Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogito das coisas de Deus e sim dos homens. Ou seja, aonde Satanás estava nesse momento? Agindo em Pedro. Não com possessão, nada disso, mas na natureza caída de Pedro, no ego dele. E no lado bom do ego ainda, no lado bom, viu? Não é no lado mal, não, porque estava no lado bom. Querendo ajudar o Senhor. Senhor, por favor, para que você pode morrer. Está querendo ajudar o Senhor. Irmãos, onde eu estou querendo mostrar para os irmãos é isso aqui, ó, vou terminar a nota. É justamente por isso que os vencedores mortos, simbolizados pelo filho varão,
vencer o dragão em Apocalipse 12, versículo 11. Ou seja, por não amarem a sua vida da alma. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando fala lá, voltando para o Apocalipse 17, quando fala que Satanás chama-se diabo, e diabo quer dizer que ele é esse dragão no nosso interior. Isso quer dizer uma posição interior. Onde ele está, não a pessoa dele, mas a natureza dele, a influência dele, onde está? Está na nossa carne, no nosso ego. É o Leviatã de Jó, é o dragão do Testamento de Jó, que o Senhor chamou Faraó desse dragão e que chamou Nabucodonosor desse dragão. Você acha que Faraó era Satanás? Você acha que Nabucodonosor era Satanás? Não. Você acha que Faraó estava possuído de Satanás? Nabucodonosor estava possuído de Satanás? Não. Mas Faraó, lá no Egito, e Nabucodonosor, lá na Babilônia, ambos, pelo seu ego, eles foram a expressão de Satanás. Então, quando falo dos títulos de Satanás e Diabo, lembre-se, irmãos, é uma difamação que está no nosso interior, tá? E quando fala Satanás, quer dizer a oposição adversária exteriormente, levantando situações. E o versículo 9 fala, para terminar, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, sedutor de todo o mundo, ou seja, ninguém escapa da influência de sedução dele. Não quer dizer que todo mundo vai cair na sedução, mas quer dizer que o mundo inteiro ele seduz todo mundo. Ele seduziu os anjos no céu, o seu comércio lá em Ezequiel. Por isso que ele arrastou um texto dos anjos que foram seduzidos por ele. E ele seduz os homens também. E a sedução, dessa sedução, irmãos, é algo que começa interiormente em nós. Tá? Bom, eu vou parar por aqui. Aí, semana que vem, eu vou falar do versículo 10 em diante, até o versículo 12, se assim o senhor permitir. E aí, é para mostrar, na verdade, nessa mensagem de hoje, as características dos vencedores, como vence. Nós falamos um pouco delas, mas nós vamos ver melhor realmente a semana que vem, vai ser o título As Características dos Vencedores, parte 2. Aí sim, nós vamos falar como é que nós vamos vencer essa calúnia interior do diabo e esse Satanás exteriormente. Como é que nós vamos vencer ele, tá? As armas da nossa vitória. Jesus Senhor, irmãos.